Bom, estamos na Semana Internacional da Conscientização da Tireoide, uma doença que atinge em sua maioria as mulheres. Mas quem vai dar uns esclarecimentos para a gente agora é a endocrinologista Laila Cordeiro. Laila, bom dia. O que acontece, Laila? A tireoide é uma doença que atinge em sua maioria as mulheres, mas homens e crianças também. Isso. A tireoide é uma glândula bastante importante para o nosso corpo, que está localizada aqui na região anterior do pescoço. E essa glândula, ela produz os hormônios tireoidianos, que são essenciais para a regulação do nosso metabolismo, na regulação do controle da temperatura do nosso corpo e também na questão da multiplicação das células. Quando ocorre alguma alteração, desregulação na produção desses hormônios, a gente pode ter algumas doenças. A primeira delas, e a mais comum, é o hipotireoidismo, certo? Que acomete mais as mulheres do que os homens. O hipotireoidismo decorre de uma redução na produção do hormônio tireoidiano. E essa redução no hormônio tireoidiano vai levar a uma diminuição no metabolismo e gerar alguns sinais e sintomas. Por exemplo, o ganho de peso por conta de uma retenção de líquidos, pode levar a alterações de humor como depressão. Esse paciente também ele pode ter dores articulares, alterações na memória, né, como perda de memória, intolerância ao frio, certo? E muitas vezes também ele gera repercussões nos batimentos do coração, reduzindo esses batimentos. Já o hipertireoidismo é o oposto desse quadro. Ocorre um excesso na produção dos hormônios da tireoide e esse excesso vai levar a um hipermetabolismo. Então, é uma hiperatividade, um quadro hiperativo. Então, esses pacientes vão ter esse excesso hormonal, levando à questão da perda de peso. Apesar de um aumento do apetite, esses pacientes perdem peso. Tremores de extremidades, uma ansiedade importante, quadros de nervosismo, intolerância ao calor. Esses pacientes, às vezes, a gente está numa temperatura agradável, como aqui eles estão suando, né, com uma liberação excessiva de calor pela pele. Esses quadros podem, às vezes, vir associados com aumento do volume da tireoide, que é o que a gente chama de bócio, e muitas vezes alterações nos olhos oculares, levando a quadros de exoftalmia. Então, são duas doenças, né, que interferem bastante na qualidade de vida e que têm tratamento. E o diagnóstico a gente faz através de exames laboratoriais. Então, diante da suspeita, né, de um quadro de alteração hormonal relacionada à tireoide, você deve procurar o médico, certo? Que deve fazer uma avaliação inicial e, se houver realmente uma confirmação dessa suspeita, encaminhar para um especialista, um endocrinologista, para que dê o devido encaminhamento no tratamento do caso de cada paciente. Para quem tem cistos também, tem essas ocorrências também, né? É um cuidado, então, redobrado. Isso. Então, além das alterações na produção do hormônio, a gente pode ter alterações na estrutura da tireoide. A tireoide, ela tem um formato de uma borboleta, certo? Então, como eu falei, ela está localizada e muitas vezes podem surgir nódulos, tá? Que são pequenos caroços que podem surgir dentro do tecido da tireoide. Esses caroços, eles devem ser avaliados, né, por um médico, certo? Através de alguns exames. O mais sensível, né, é a ultrassonografia. A ultrassonografia, ela vai avaliar as características desses nódulos e medir o tamanho desse nódulo, e a partir daí a gente vai definir se esse nódulo ele tem indicação de ser investigado ou não. A gente tem, né, nódulos que são visíveis, né, que a gente pode detectar através do autoexame da tireoide. Então, a gente geralmente orienta o paciente a ficar de frente, coloca um espelhinho de frente para ele, e ele pode esticar o pescoço, fazer uma hiperextensão aqui do pescoço e avaliar a sua tireoide durante a deglutição. E durante essa deglutição a gente observa a tireoide subindo e descendo. E muitas vezes, se você detecta um abaulamento nessa região, né, um nódulo mesmo, um carocinho, isso você deve procurar, né, um endocrinologista para fazer uma avaliação dessa alteração. É importante a gente mencionar aqui a importância dessa glândula, né? Que apesar de ser um órgão tão pequenino, que está localizado aqui, muitas vezes a gente menospreza aquele velho ditado, tamanho não é documento, né? A tireoide ela tem uma importância, assim, fundamental no funcionamento do nosso corpo.